Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a catequista Carol, do Ovelhinhas do Bom Pastor, e hoje estamos aqui para começar uma nova série chamada Santa Curiosidade. Nela, nós vamos descobrir um pouquinho sobre a história dos santos católicos e hoje nós vamos conhecer o nosso primeiro. Vamos lá? Nós começaremos a nossa série com São Tomé. São Tomé era um dos 12 apóstolos de Jesus na sua época terrena. E ele era judeu da Galileia. E assim como outros discípulos, ele era pescador. O primeiro encontro de Tomé com Jesus foi às margens do mar Tiberíades, quando Tomé, junto de outros discípulos, foram pescar. Eles passaram um dia inteiro tentando pescar e não conseguiram pegar nenhum peixe. No dia seguinte, eles avistaram um homem na areia e esse homem perguntou para eles se eles tinham que comer e eles responderam que não. Então esse homem pediu que eles jogassem a rede do lado direito do barco e com isso eles pescaram muitos peixes e depois eles descobriram que esse homem era Jesus. Vocês conhecem a expressão ver para crer? Então, ela surgiu por conta de São Tomé, que quando Jesus ressuscitou, ele visitou os discípulos, só que São Tomé não estava lá. E quando os discípulos foram contar para Tomé o que aconteceu, ele não acreditou, porque ele falou que só acreditava naquilo que ele via. 8 dias depois, Jesus ressuscitado apareceu novamente entre eles, e São Tomé estava lá. Então Jesus disse para Tomé que ele poderia tocar nas suas chagas para poder confirmar que ele era quem dizia. Mas São Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. Jesus concluiu dizendo, felizes aqueles que creram sem ter me visto. Isso nos leva a falar sobre aquela palavrinha bem pequena, mas com um poder enorme, que é fé. Fé que é para a gente acreditar sem ver. E isso é uma coisa muito difícil, não é, crianças? A gente confia e acredita naquelas coisas que a gente pode ver e tocar. Como é difícil a gente ter fé em Deus, em Jesus, porque a gente não vê, não é? Só que essas ações de Deus e de Jesus, a gente sente na nossa vida, através do nosso irmão, através da nossa família, através da igreja, em todos os momentos. E agora nós vamos fazer uma experiência para poder entender um pouquinho isso. Vamos lá? Aqui nós temos 2 garrafas PET, tá bom? E aqui no bico nós temos balão de aniversário para encher. Tem uma diferença aqui entre essas 2 garrafas. Uma tem um buraquinho aqui embaixo, que eu fiz, e a outra não tem. E agora eu vou tentar encher essa garrafa, a bolinha aqui dentro da garrafa. Será que eu consigo? Viu? Essa aqui eu consegui. Ela encheu até ocupar o espaço aqui da garrafa, na lateral. Aquela foi a que tinha um furinho. Vamos agora tentar a que não tem furo. Cansei. Cansei, viu? Não consegui. Sabe qual é a diferença? A gente, quando olha aqui para essa garrafa, o que a gente vê aqui dentro? Somente o balão, né? Que tá aqui para baixo. Aqui embaixo tá vazia, não tem nada. Errou. Dentro dessa garrafa tem o ar, que apesar da gente não ver, ele existe e tá aqui dentro. Por que na garrafa que tem um buraquinho, eu consegui encher a bola? Porque o ar que está aqui dentro, quando eu sopro a bola, ele vai saindo por aqui. E com isso, dá espaço para a bola crescer, para a bola encher aqui dentro. A garrafa que não tem furinho, eu não consegui encher porque o ar está aqui dentro, ocupando espaço. Então, não tinha espaço para a bola se expandir. E assim como o ar existindo, mesmo a gente não vendo, a gente sente. A gente está vivo por causa do ar, né? Ó. A gente respira ele, né? A gente sabe que ele existe porque a gente sente, não porque a gente vê. E aqui a gente vai fazer a comparação com a ação de Deus na nossa vida. A gente muitas vezes a gente não vê Deus,
Só que nas ações que existem na nossa vida, a gente sente que ele está ali, cuidando de cada um de nós. E assim, a gente vai fortalecendo a nossa fé. Conseguiram entender um pouquinho? Então, após a morte de Jesus, São Tomé estendeu seu apostolado até a Índia, onde ele conquistou muitos seguidores e com isso fundou a Igreja de São Tomé. E nós comemoramos o seu dia, dia 3 de julho. E vamos lembrar que Jesus, quando chamou São Tomé para ser seu apóstolo, ele sabia de todas as suas fragilidades. Ele sabia dessa questão de crise de fé que São Tomé teria. Mas mesmo assim, ele amava aquele filho e chamou ele para ser seu seguidor. A falta de fé de Tomé já era conhecida por Jesus, mas dali ele conseguiu tirar um grande ensinamento, tanto para Tomé quanto para cada um de nós que temos dificuldade de crer sem ver. Então, que nós possamos ter em São Tomé um exemplo e aprender com ele que a gente tem que ter fé em Jesus, tem que ter fé em Deus, mesmo sem a gente ver, mesmo sem a gente poder tocar. Nós temos que acreditar no amor maravilhoso que ele tem por cada um de nós, a ponto de ter morrido numa cruz para nos salvar. Então, São Tomé, rogai por nós.